Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja na sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra, esclarecer algo dentro da profecia bíblica, falando sobre a sétima trombeta do livro do Apocalipse. Porque grande parte dos irmãos pós-tribulacionistas afirmam que a igreja será arrebatada na sétima trombeta do livro do Apocalipse. E afirmam também categoricamente que o que está no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 31, afirmam que ali é o arrebatamento da igreja. Vamos analisar duas coisas que eles não têm como explicar. O livro do Apocalipse, capítulo 11, e o verso 15, vamos ver o que diz sobre o tocar da sétima trombeta. Muitas trombetas. É uma sequência de 7 que foram tocadas. E na sétima trombeta, o que vai acontecer? Não tem nenhum arrebatamento no tocar da sétima trombeta. Se você analisar com cuidado, o que vai acontecer no tocar da sétima trombeta é o que a Bíblia afirma. Note uma coisa. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Cristo. Os reinos do mundo hoje são dirigidos por Satanás. Quando Adão pecou no jardim do Éden, sem ele saber, ele deu legalidade do mundo para Satanás. No momento em que Adão pecou, a ferocidade entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Os animais maiores devoraram os menores, houve uma carnificina muito grande, e os reinos do mundo, Satanás se apoderou deles. Quando Satanás, na tentação de Jesus Cristo, no deserto, na última tentação, quando ele disse: tudo isto eu te darei se tu prostrado me adorares, ele não estava mentindo. Porque Satanás, ele tem o domínio do mundo, dos reinos do mundo. Se você olhar para o que está acontecendo no mundo hoje, você pode tirar suas conclusões, que quem manda neste mundo é Satanás. Olha o que está acontecendo. Roubo, latrocínios, gangers, bandidagem, ladruagem em todos os lugares. Parece que os seres humanos perderam o controle. Antes de ontem, 2 candidatos à prefeitura do estado de São Paulo perderam as estribeiras. E Datena foi para dar uma cadeirada e deu uma cadeirada no outro, em Pablo Nassau. Nós estamos vendo, assistindo de camarote, o que está acontecendo. Tudo isso por causa do poder, por causa da política. Satanás ama fazer essas coisas. Estamos vendo isso acontecer em várias esferas da sociedade. Mortes, pais matando filho, filhos matando pai, esposo matando esposa. Tudo isso é cumprimento das escrituras sagradas. Mas voltando àquilo que está escrito aqui na profecia,
no tocar da sétima trombeta, os reinos do mundo, Jesus irá tomar de Satanás as rédeas do mundo. Jesus será o governador, o rei dos reis sobre este mundo, e vai reger o mundo com vara de ferro. E nesse tempo também, no tocar da sétima trombeta, os mortos que foram mortos dentro da grande tribulação por não negar a Jesus Cristo, e os santos do Velho Testamento, os mártires do Novo Testamento e os santos do Velho Testamento, no tocar da sétima trombeta, eles ressuscitarão. Não há arrebatamento aqui. Há ressurreição, arrebatamento não. Voltando para o livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 31, diz lá, eu quero ler. Olha o que diz. Mateus 24 e o verso 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Aqui não é a igreja. Os escolhidos aqui é uma referência aos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, que serão assinalados, escolhidos por Deus para levar o evangelho do reino ao redor da terra. Quando Jesus Cristo disse aos discípulos, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quem vai levar o evangelho do reino é as duas testemunhas, os 144 mil judeus, dentro do período da grande tribulação, e muitos seres humanos que ficaram aqui depois do arrebatamento. Se quiserem ser salvos, terão que ouvir a mensagem do reino milenial e optar por Jesus Cristo. Porque nesse tempo estará sendo assinalado o sinal da besta, obrigatório, sobre toda a terra, mas aqueles que rejeitarem o sinal da besta e optarem por ser de Deus, por servir a Deus, serão mortos pela sua fé, cumprindo a profecia que Jesus Cristo diz, que chegará o tempo em que aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. É exatamente esse tempo. A igreja já está arrebatada, porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, onde fala da sétima trombeta, olha o que diz lá, no versículo 17. Aliás, no versículo 16. E os 24 anciões que estavam assentados em seu trono diante de Deus, esses 24 anciões é a representação da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja já estava sendo representada ali. E também é uma representação dos santos do Velho Testamento, que serão salvos depois. No tocar da sétima trombeta, o que vai acontecer? A última fase da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é sequencial. Jesus Cristo, primícia dos ressuscitados.
a igreja receberá a mesma bênção, a primeira ressurreição, os santos que serão ressuscitados, outros que receberão a bênção da primeira ressurreição, as duas testemunhas que serão mortas, ficarão 3 dias na praça central da Jerusalém terrestre. E no final dos 3 dias eles serão ressuscitados e arrebatados. O último, em sequência da primeira ressurreição, será antes do tocar ou no tocar da última trombeta do Apocalipse 11. Os mártires ressuscitarão e os santos do Velho Testamento ressuscitarão para entrarem com corpos ressurretos no milênio. E muitos que não chegaram a morrer e não entregaram-se ao sinal da marca da besta e estarão nesse tempo vivos, entrarão também e unir-se-ão com os santos ressuscitados que vão entrar no milênio. Note uma coisa: reino terráqueo é para os judeus. A Bíblia diz que os judeus, não todos, o remanescente, será posto por cabeça das nações e não por cauda. Os judeus serão cabeça das nações. E a igreja é corpo de Cristo. E quanto à igreja, Jesus Cristo disse: Pai, eu quero que, aonde eu esteja, eles estejam comigo. A cabeça e o corpo estarão juntos. Jesus Cristo se casará com a sua noiva, com a sua igreja. E na sua segunda vinda vai se cumprir o versículo que diz: a sua noiva, aliás, a sua esposa já se aprontou. A igreja não será noiva para sempre. Depois do casamento, ela será esposa. E esposa, sim, será para sempre esposa. Esse é o mistério da palavra de Deus para nós. Então, quando você ouvir alguém dizendo que a igreja irá passar pela grande tribulação, esta pessoa está fazendo afirmações falsas. Porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela será entregue para Cristo. E quem entregará a noiva de Cristo para Cristo? É o Espírito Santo. E quem entregará o mundo e a igreja rebelde para o anticristo será Satanás. Porque o maior prazer de Satanás é ver seres humanos brigando, degradando, sendo vilipendiado, sendo enganado, sendo entregue às mazelas do pecado. Este não é o prazer do Espírito Santo. O prazer do Espírito Santo é dirigir a igreja fiel na obediência da palavra, na rejeição a Cristo, na submissão a Cristo. O Espírito Santo é o fiel condutor da noiva de Cristo neste mundo. E ele irá entregar a noiva de Cristo sem ruga, sem mácula alguma. Nós não somos perfeitos, mas aquele que está em nós, na nossa vida, ele é perfeito, que é o precioso Espírito Santo.
e ao Senhor Jesus Cristo, que nos comprou pelo seu precioso sangue, a Ele seja glória agora e para toda a eternidade. É apenas uma pequena meditação. Analise bem. Mateus 24 e 31, ali tem arrebatamento, mas não é da igreja, é dos 144 mil. Mas no arrebatamento que será o da igreja, tem ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, e mortos ressuscitados junto com os vivos, em um só momento, no abrir e fechar de olhos, serão arrebatados. Mas no livro de Mateus tem arrebatamento ali, mas não é o Espírito Santo que vai arrebatar, é os anjos. Com a igreja é diferente, não é anjos que vai arrebatar a igreja, é o Espírito Santo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo está dentro do corpo de Cristo e ele tem uma incumbência maior. E a incumbência é esta: levar o corpo e apresentar ao cabeça. O cabeça da igreja é Cristo, o corpo de Cristo está na terra, que é a igreja. Que Deus os abençoe.